Nessa aula nós vamos falar sobre as fórmulas de adição e subtração de arcos. Você vai aprender hoje como desenvolver seno, cosseno e tangente da soma ou da subtração entre dois arcos, ok? Inicialmente eu vou apresentar aqui as fórmulas para vocês e depois a gente parte para as demonstrações. Então, como é que a gente calcula o seno de A mais B da adição entre dois arcos? Vai ser seno A cosseno B mais cosseno A seno B. Como é que a gente calcula o seno de A menos B da subtração entre dois arcos? Seno A cosseno B menos cosseno A seno B. Se você perceber, a expressão é parecida com a de cima, trocando só o sinalzinho do meio. Cosseno de A mais B, como é que a gente faz? Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. O cosseno de A menos B vai ser o cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Você também percebe que a expressão é parecidinha com o cosseno de A mais B, só que trocando o sinalzinho do meio. Tangente de A mais B, como é que a gente calcula? É tangente de A mais tangente B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente de A menos B vai ser calculada como tangente de A menos tangente B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Você percebe que a expressão também é parecida com a tangente de A mais B, trocando os sinais. Bem, passemos aqui a demonstração. Eu vou pegar a circunferência trigonométrica e vou percorrer um arco AQ associado a um ângulo central A, vermelhinho na figura. Vou percorrer um arco AP associado a um ângulo central de medida B, verdinho na figura. E aí, se você olhar o triângulo POQ, tá, ele tem um ângulo de medida A menos B, tem dois lados dele que medem 1, que é a medida do raio da circunferência trigonométrica, e o terceiro lado é justamente a distância entre os pontos P e Q. Eu vou calcular essa distância por dois caminhos distintos e isso vai dar uma parte da demonstração para a gente. Uma maneira de calcular a distância entre os pontos P e Q é, por exemplo, observar que o ponto P tem coordenadas cosseno de B, seno de B, na circunferência trigonométrica, né? E o ponto Q tem coordenadas cosseno de A, seno de A. Tá? E a distância entre os pontos P e Q, ela pode ser calculada por meio de uma aplicação do teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que eu marquei em verde na figura. Tá? Então fica lá, ó, quadrado da medida da hipotenusa, d ao quadrado, é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. E as medidas dos catetos vão ser justamente as diferenças entre as coordenadas x e as coordenadas y desses dois pontos, essa diferença tomada em módulo, né? Então eu fico com isso aí, ó. D ao quadrado é igual a xq menos xp, ou seja, diferença entre as coordenadas x dos pontos q e p, tudo isso ao quadrado, mais yq menos yp, ou seja, diferença entre as coordenadas y dos pontos q e p, tudo isso ao quadrado. Substituindo pelas coordenadas dos pontos, a gente fica com essa expressão aí, ó. D ao quadrado é igual a cosseno A menos cosseno B, tudo isso ao quadrado, mais seno A menos seno B, tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo esses quadrados aí, você fica com D ao quadrado igual a cosseno quadrado de A menos 2 cosseno A cosseno B mais cosseno quadrado de B. E aí o segundo termo lá é seno quadrado de A menos 2 seno A seno B mais seno quadrado de B. Eu marquei com as mesmas cores aí as expressões que a gente obtém a partir de identidades trigonométricas, né? Porque você sabe que seno ao quadrado de A mais cosseno quadrado de A é igual a 1. E também seno quadrado de B mais cosseno quadrado de B também dá 1. Tá? Então, dessa forma, você fica com d ao quadrado é igual a 2, 1 mais 1, né? Menos 2 cosseno A cosseno B, menos 2 seno A seno B. Porém, a distância entre os pontos P e Q também pode ser determinada por meio da lei dos cossenos. Se você olhar para o triângulo POQ, você tem aí, ó, d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno de A menos B, que é justamente o ângulo POQ desse triângulo. E aí, essa expressão vai ficar d ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno de A menos B. Ao compararmos as duas expressões obtidas, d ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno A cosseno B menos 2 seno A seno B e d ao quadrado é igual a 2 menos 2 cosseno A de A menos B, a gente fica com isso aqui, ó. 2
menos 2 cosseno A cosseno B, menos 2 seno A seno B é igual a 2 menos 2 cosseno de A menos B. Tá? Então eu posso, primeiramente, subtrair 2 dos dois membros dessa igualdade e, em seguida, dividir os dois membros por 2, tá? Simplificando assim essa expressão, e aí a gente fica com a primeira forma de diferença entre arcos, que é essa daqui, ó. Cosseno de A menos B é igual a cosseno A cosseno B mais seno A seno B. A partir da fórmula que a gente acabou de mostrar, eu vou deduzir as outras. Tá? Fazendo uma pequena modificação, eu consigo descobrir como calcular o cosseno de A mais B. E se você pensar um pouquinho, você se lembra das primeiras aulas, e aí quem não assistiu, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que seno de menos B é igual a menos seno de B. E que o cosseno de menos B é o cosseno de B. Então, dessa forma, eu posso olhar para o cosseno de A mais B como sendo o cosseno de A menos menos B, e aí eu vou usar a fórmula que eu acabei de deduzir. Fica cosseno A cosseno de menos B mais seno A seno de menos B. E aí, no lugar do cosseno de menos B, eu boto cosseno B. No lugar do seno de menos B, eu boto menos seno de B e concluo a segunda fórmula, que é a fórmula para cosseno de A mais B. Vai ser cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Bom, para demonstrar as fórmulas para o seno de A mais B e seno de A menos B, eu vou usar um fato importante, que é o seguinte. O seno de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. Já mostramos em aulas anteriores que o seno de um arco é o cosseno do complemento dele. E que cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Ou seja, o cosseno de um arco é o seno do complemento dele. E aí eu vou olhar para o seno de A mais B como sendo o cosseno do complemento de A mais B, ou seja, π sobre 2 menos A mais B. E aí eu vou desenvolver isso usando as fórmulas que a gente acabou de deduzir. Isso é equivalente a cosseno de π sobre 2 menos A menos B, e aí usando a primeira fórmula que a gente deduziu, vai ficar cosseno de π sobre 2 menos A vezes cosseno de B, mais seno de π sobre 2 menos A vezes seno de B. No lugar do cosseno de π sobre 2 menos A, eu vou botar seno de A. No lugar do seno de π sobre 2 menos A, eu vou botar o cosseno de A e concluo que seno de A mais B é seno A cosseno B mais cosseno A seno B, essa terceira fórmula que a gente deduziu. Bem, e para o seno de A menos B? Bom, eu vou lembrar que seno de menos B é menos seno B, cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, e vou pensar que seno de A menos B é seno de A mais o menos B. Usando a fórmula que a gente acabou de deduzir, vai ficar seno de A vezes cosseno de menos B, mais cosseno de A vezes seno de menos B. Ou seja, colocando no lugar do cosseno de menos B o cosseno de B, e no lugar do seno de menos B menos seno de B, eu concluo que seno de A menos B é igual a seno A cosseno B menos cosseno A seno B. Essa é a quarta fórmula que a gente deduziu na aula de hoje. Para deduzir as fórmulas com a tangente, eu vou simplesmente lembrar que a tangente de um arco é a razão entre o seno e o cosseno desse arco. Então, a tangente de A mais B vai ser seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B, substituindo pelas fórmulas que a gente deduziu antes. Fico com seno A cosseno B mais cosseno A seno B, dividido por cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. E aí eu vou dividir esses dois termos dessa razão, tá, por cosseno A cosseno B. Pegar a parte de cima e a parte de baixo, vou dividir por cosseno A cosseno B. E aí vou ver o que vai aparecer ali. Ó. Quando eu tiver ali, ó, seno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B, eu consigo cancelar o cosseno de B, sobra seno A sobre cosseno A, que é a tangente de A. Estou lá na parte de cima. Ó. Quando eu pegar o cosseno A seno B dividido por cosseno A cosseno B, eu vejo que o cosseno de A vai ser cancelado e vai sobrar seno B sobre cosseno de B, que é a tangente do B. Embaixo agora, quando eu pegar cosseno A cosseno B dividir por cosseno A cosseno B, vai dar 1. E quando eu pegar seno A seno B dividido pelo cosseno A cosseno B, bom, seno A sobre cosseno de A é a tangente de A. Seno de B sobre cosseno de B é a tangente de B, fica deduzido então a fórmula para a tangente. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B
sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Bem, por fim, para a tangente de A menos B, é só fazer seno de A menos B dividido pelo cosseno de A menos B. Ao substituir pelas fórmulas que a gente deduziu antes, você fica com seno A cosseno B menos cosseno A seno B sobre cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Se você observar, é a mesma coisa que a gente fez na tela anterior, só que trocando os sinais, né? Em cima agora é uma subtração, embaixo é uma adição. Então, se eu tiver aquela mesma ideia da tela anterior, de dividir os termos por cosseno A, cosseno B, você fica com tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B.